Bom é estar aqui outra vez, porque eu já estive pela manhã, trazendo-vos uma palavra da parte de Deus. E eu quero agradecer o convite da igreja através do Douglas. E é sempre bom estar nesta casa e também com a minha esposa. Fique em pé, Rose, para as pessoas que não te conhecem, conhecer você. É a mulher que decidiu me aguentar durante 40 anos já, dura o nosso casamento. 40 anos, gente. Olha, são 4 décadas. Que bênção, não é? E eu acho que o casamento está fazendo bem para ela, porque está cada dia mais bonita. Eu costumo dizer que um bom marido é um creme rejuvenescedor para a esposa. E o marido ruim é o contrário, não é? Provoca um envelhecimento precoce da esposa. Muito bem, eu quero louvar a Deus pela vida do Douglas, da Valéria e bem como de todos os pastores, de toda a liderança da igreja. E quero louvar a Deus pela vida de todos que estão nos acompanhando também através da internet. Antes de trazer-vos uma palavra, eu quero falar desses livros aqui. Coloca aí, por favor, essa telinha aí que eu mandei para vocês. Isso. Eu trouxe esses 4 livros para você que gosta de ler. Lembrando sempre que quem não lê porque não quer é pouco diferente de quem não lê porque não sabe. Invista mais na sua mente do que na sua barriga, senão você sabe que o que acontece, não é verdade? Esse livro aqui, 37 qualidades de um líder que ninguém esquece. A Bíblia fala de um rei chamado Jeorão, que morreu sem deixar de si saudades. Como você quer ser lembrado? É uma pergunta muito interessante. Como você quer ser lembrado? Por que tem poucas pessoas com o nome de Jezabel? Por que tem poucas pessoas com o nome de Nabucodonosor? Por que tem poucas pessoas com o nome de Judas? Porque estas pessoas morreram sem deixar de si saudades. Mas quantas pessoas com o nome de Abraão, Maria, Davi? Como você quer ser lembrado? Esse livro, 37 qualidades de um líder que ninguém esquece, vai abençoar muito a sua vida, tá? Esse livro aqui, sobre sexo. Quantos são casados aqui? Levante a mão assim, por favor. Tem bem menos casados hoje. Os não casados, levante a mão assim que eu vou orar para cair a fortaleza da solteirice hoje. Vai haver libertação hoje aqui, hein? Vai cair a fortaleza da solteirice. Muito bem. Esse livro aqui é sobre sexo, então é para os casados, os solteiros aguardam o seu momento chegar, certo? Então é para os casados. Sexualidade de barro. Eu brinco que depois que o casal lê esse livro aqui, tem avivamento lá em casa, pelo menos 3 vezes por semana, com plenitude orgástica. Olha aí que maravilha, hein, gente? Esse livro aqui vai abençoar muito aí os casados, tá? Bom, esse livro aqui é sobre paternidade. O que eu aprendi como pai de 3 filhos, do berço ao altar. Muitas pessoas perguntam: Josué, como é que você educou os seus filhos para que eles se tornassem o que eles são hoje? E de tanto falar sobre isso, eu falei, vou escrever para ficar mais fácil. Então eu coloquei aqui 55 lições que você pode aprender comigo, certo? Como você educa filhos para que os filhos sejam uma bênção, do berço ao altar. E por último, esse livro, 25 sinais de um casamento em perigo. E quem não casou ainda deve ler esse livro aqui. 25 sinais de perigo, que um casamento está em perigo. Nenhum casamento acaba de repente, é um processo. Você já ouviu falar do efeito cupim? O cupim, quem sabe o que é cupim? Levante a mão assim. Você que não sabe, vai lá no Google. Coloque imagem e você coloca assim, cupim. Você vai ver, é um inseto que penetra na madeira e aí ele, lá dentro, faz um buraquinho, vai procriando e aí vai comendo por dentro a madeira e vai caindo assim apenas um farelinho. E se não houver uma providência rápido para resolver isso, com o tempo essa casa cai, o telhado cai, porque ele come a madeira por dentro. E as pessoas
muitas vezes não percebem. O efeito cupim no casamento chama não faz mal. Não faz mal que a gente não senta mais à mesa juntos. Não faz mal que não vamos para a cama no mesmo horário. Não faz mal que a gente não celebra o dia do aniversário dela. Não faz mal que a gente não lê a Bíblia junto mais, não ora mais juntos. Não faz mal que a mãe dele ficou doente, eu não fui visitá-la. Não faz mal. Esse é o efeito cupim. Eu coloco aqui 25 sinais de um casamento que está em perigo e às vezes o casal não se dá conta. E no final eu coloquei aqui 4 testes. Um para o marido, um para a esposa, um sobre a vida sexual e uma sobre a vida financeira. O marido foi me ouvir uma vez num hotel e ele falou assim: ô Josué, eu só vim para fazer uma média com a minha mulher, porque na verdade eu sou um anjo quase que em estado de glória lá em casa. Eu sou 10. Eu falei, tá, então pega esse teste aqui, vai lá e faz esse teste. São 40 perguntas para o marido, faz esse teste. Se você tirar pelo menos 5,5, você pode ir para a piscina. Não precisa vir, que você está bom demais. Aí ele foi, fez o teste, voltou meio assim, meio cabisbaixo. Eu perguntei, o que houve, meu? Josué, tirei 3,5. Tem muita gente que pensa que está bem, mas não está tão bem quanto pensa. Esse livro vai te ajudar bastante. Vamos fazer assim, vai estar exposto aqui ao lado. Eu quero oferecer para você esses 4 livros, mais um curso que eu tenho com 21 aulas sobre paternidade. Se você leva os 4 livros, mais o curso, custaria uns R$450. Mas você não vai pagar nem 450, nem 300, você vai pagar R$199,90 em 6 vezes sem juro. Certo? Josué, mas eu não tenho, mas eu quero levar o livro do teste. Esse livro custa R$50, mas eu vou fazer uma coisa que não é comum aqui. Eu vou fazer para você por R$29,90. Em 6 vezes. Se você não comprar, você está ruim mesmo, irmão. Em 6 vezes. E eu vou tirar uma fotografia com você e vou dar um autógrafo ainda. E não vou cobrar nem a foto e nem o autógrafo. Parece até que eu sou importante, gente. Que bobagem, na verdade. É porque eu gosto de tirar foto com quem me inspira e você me inspira. Porque você gosta de aprender, certo? Vai estar ali. E eu quero... Esse aqui eu vou dar para uma jovem. Eu vou dar um para cada um aqui, Um para você. Opa. Um para você. Muito bem. Se não é casada, dá para o pai. Muito bem. Dá isso daqui para essa daqui, Isso, ótimo. Muito bem. Coloca a próxima telinha aí, por favor. Hoje, rapidamente, eu quero compartilhar uma palavra que o Douglas pediu para que eu compartilhasse com vocês, sobre redescobrindo o valor da experiência da mesa na família. Redescobrindo o valor da experiência da mesa na família. Salmo 128, verso 3 diz assim: tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Diga mesa. 1 Coríntios capítulo 11, verso 2. Paulo está falando com a igreja de Corinto, louvando-a pela preservação das tradições. De fato, eu os elogio, porque em tudo vocês se lembram de mim e retêm as tradições, assim como as entreguei a vocês. Para falar da cultura da mesa no lar, a gente precisa refletir um pouco sobre a importância da tradição na cultura da família. Toda família, independente do nível financeiro, tem suas tradições. Seja um ritual que acontece todos os dias ou apenas nas férias, uma vez por ano. Como definir tradição? Tradição é o ato de transmitir ou entregar conteúdos de transmissão oral, de lendas, fatos, doutrinas, costumes ou hábitos durante um longo espaço
de tempo, de pai para filho, de geração em geração. As tradições representam o espírito da cultura de uma família. As tradições representam o espírito da cultura de uma família. Podemos definir cultura como um conjunto de padrões de comportamento. Faz parte das tradições familiares, os rituais, as comemorações e os eventos importantes promovidos na família. Agora, quais são os 7 benefícios das tradições na família? Primeiro, as tradições nos ajudam a compreender quem somos. Isso tem a ver com a identidade da família. As tradições são raízes que conectam nossa identidade ao passado. Elas nos lembram de onde viemos, o que valorizamos e quais histórias moldaram nossa fé e família. Segundo, as tradições nutrem a nossa consciência coletiva, vontade social, consciência social e o senso de propósito da família. As tradições funcionam como elos invisíveis que fortalecem a consciência coletiva e o senso de pertencimento. Elas inspiram o cuidado mútuo, despertam responsabilidade social e reafirmam o propósito da família como núcleo de valores, fé e identidade. Em terceiro lugar, as tradições reforçam a conexão. Guarda isso com você. As tradições reforçam a conexão da família. Tradições criam momentos significativos que unem corações e histórias. Eu estou vendo ali o Gabriel. O Gabriel está fazendo aniversário hoje, Gabriel. Olha, vamos aplaudir ao Senhor pela vida do Gabriel. E o Gabriel repostou várias fotos com celebrações do seu dia de aniversário. Essa tradição de celebrar o aniversário dos membros da família fortalece o vínculo emocional e constrói memórias que atravessam gerações. Em quarto lugar, as tradições proporcionam uma sensação de integração, de amparo e de compreensão. As tradições oferecem um espaço seguro onde cada membro da família se sente parte, acolhido e compreendido. Em quinto lugar, as tradições fazem com que nos comprometamos ou nos comprometamos uns com os outros. Isto porque todos fazemos parte de algo que é maior do que cada um de nós sozinho. As tradições cultivam um senso de pertencimento que nos tira do individualismo e nos chama ao compromisso mútuo. Em sexto lugar, por meio das tradições expressamos e mostramos lealdade uns para com os outros. As tradições são gestos contínuos de lealdade que dizem: eu estou aqui com você, de novo. Eles constroem confiança e fortalecem vínculos, pois repetem ao longo do tempo o compromisso mútuo. Em sétimo lugar, através das tradições, pais e filhos renovam a energia emocional, o que constitui um elo positivo com o passado. As tradições são como pontes afetivas entre gerações. O pai do meu pai passou para o meu pai. O meu pai passou para mim. Eu passei para o Douglas. O Douglas está passando para o Davi, para a Luísa. Quando pais e filhos compartilham esses momentos, renovam laços, criam memórias e fortalecem vínculos emocionais. Essa repetição significativa conecta o presente com o passado. Agora, nós precisamos levar muito a sério tradições e entender que se a cultura judaica
ela é milenar, é porque eles sempre levaram muito a sério, preservaram, mantiveram as tradições. Por exemplo, o sábado. O sábado, que foi instituído como mandamento em Êxodo 28, devia ser observado como um período de descanso em que os trabalhos cotidianos eram proibidos, bem como as atividades comerciais. E Deus estabeleceu como lei essa tradição que é levada a sério até os nossos dias. Segundo, a sinagoga. A sinagoga, que significa no grego assembleia, surgiu como centro de reunião e culto judaico, especialmente após o exílio babilônico, século VI a.C., quando o templo de Jerusalém foi destruído. Sem acesso ao templo, os judeus espalhados por várias regiões, como Babilônia, Egito, posteriormente todo o Império Romano, passaram a reunir-se em sinagogas para oração, leitura da Torá e ensino. E essa tradição de frequentar a sinagoga foi que preservou essa cultura milenar judaica. A mezuzá. A mezuzá é uma peça aonde dentro, e ela pode ser de ferro, pode ser de prata, ou mesmo de ouro, dentro vai um pergaminho enrolado assim, com o texto de Deuteronômio capítulo 6. E a mezuzá, isso vai no umbral da porta, mais ou menos na altura dos olhos assim, como uma pessoa de pé. A mezuzá é um símbolo sagrado do judaísmo, fixado nos batentes das portas como sinal de aliança com Deus. Historicamente remonta à ordem dada em Deuteronômio capítulo 6, preservando a fé durante séculos, mesmo em tempos de exílio. O kippah, eu acho que todos vocês já viram um judeu com aquele kippah, é um pedaço de pano redondo na cabeça. O kippah é uma cobertura usada na cabeça dos homens, instituída nos tempos do Talmud, aproximadamente no 2º século. A primeira menção foi no tratado sabático, que trata do respeito e temor a Deus, e significa também um sinal de humildade do ser humano consciente daquele que está acima de todos, que é Deus. O kippah, até hoje, é uma tradição dentro da cultura milenar judaica que eles levam muito a sério. A festa dos tabernáculos é uma tradição. Dura 7 dias, com o 8º dia de celebração especial, instituída em Levíticos 23. Ela lembra historicamente os 40 anos que os israelitas viveram em tendas no deserto, sustentados por Deus. Uma outra tradição, a circuncisão. Gênesis capítulo 17, foi primeiramente estabelecida como sinal de aliança entre Deus e Abraão, estendendo-se a toda a sua descendência. Também era uma tradição. A 7ª tradição, a restrição de muitos alimentos de Levíticos 11, como carne de porco, crustáceos, algumas aves, além de muitas outras tradições. Então, você precisa entender que se nós queremos deixar um legado, se a nossa família quer se perpetuar, assim como a cultura milenar judaica, nós precisamos preservar na família tradições que têm a ver com uma cultura familiar que nutre. E eu quero aqui pensar com vocês sobre 4 tradições que nós precisamos levar um pouco mais a sério. Sabemos que cada família tem sua própria cultura, porém algumas tradições são imprescindíveis dentro de qualquer cultura familiar, principalmente para nós que vivemos no Ocidente. Por exemplo, meus pais, apesar de não terem um conhecimento psicossocial da importância de muitas tradições, eles nos deixaram um legado que tem contribuído bastante na construção da nossa cultura familiar. Se eu sou o que sou,
bem como meus irmãos e os meus filhos, é porque os nossos pais se preocuparam em criar e preservar tradições que geraram memórias positivas, que faz toda a diferença na edificação da nossa família hoje. Por exemplo, uma tradição que muitas pessoas talvez nem sabem o porquê é importante: a celebração do aniversário de cada membro da família. Por que na minha e na sua casa esta celebração deveria ser levada a sério? Preste atenção. Quando você celebra o aniversário de uma pessoa, você está afirmando o valor desta pessoa. E a afirmação deste valor nutre a autoestima, fortalece vínculos e comunica amor de forma concreta. Você está celebrando a vida como dádiva de Deus. Cada ano, cada novo ano é a expressão da graça e fidelidade divina. Quando você celebra o aniversário de uma pessoa, você fortalece os laços familiares e afetivos. Você traz gratidão e propósito renovado. O aniversário é um ponto de parada no tempo, um momento para olhar para trás com gratidão e para frente com esperança. E ele convida a reflexão e a renovação de sonhos e compromissos. Quando nós celebramos o aniversário de uma pessoa, nós afetamos positivamente a saúde emocional dessa pessoa. Sentir-se lembrado, amado e valorizado gera dopamina e serotonina, hormônios ligados à felicidade e bem-estar. Pequenos gestos de celebração podem ter impacto profundo na alma. Em sexto lugar, quando celebramos o aniversário de uma pessoa, aí segue o princípio bíblico de honrar as pessoas. Celebrar um aniversário é um gesto de honra. E a Bíblia nos chama a viver a cultura da honra. Romanos 12, verso 10. Na sua casa, existe essa tradição de celebrar o aniversário do pai, da mãe, da filha, do filho. Na minha família, desde o nascimento da Letícia primogênita, até hoje, depois que ela já casou e tem filho, até hoje, nós nunca falhamos em celebrar todos os anos da Letícia, todos os anos do Douglas, todos os anos do Pedro, das noras agora e dos netos, porque nós temos plena consciência da memória que geramos e do quanto isso é importante no processo de edificação de uma família saudável. Uma outra tradição importante que deveríamos levar mais a sério: férias com a família. Presta atenção, férias com a família. Repete assim comigo: a vida não é feita só de trabalho. Por que Deus instituiu o sábado? Quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, eles estavam vivendo como escravos centenas de anos. Quando Deus tira o povo do seu povo do Egito, ele estabelece como lei o Shabá, o sábado. E se você pegar lá em Êxodo 22, o decálogo, você vai ver que a lei do sábado é a lei com mais instruções em relação aos outros mandamentos. E esta lei tinha que ser levada tão a sério que trabalhar no dia do sábado tinha implicações que poderia levar à morte. Josué, por que Deus foi
tão radical, dizendo: nesse dia vocês não vão nem sequer fazer qualquer pequena coisa que produza faísca. Se você for em Israel e você entrar num elevador de um prédio que é de um judeu, o elevador tem uma programação para parar em cada andar sem que ninguém precise apertar botão, porque apertar o botão significa trabalho, porque produz faísca. Radical. Por que Deus foi tão radical? Porque o povo viveu centenas de anos no Egito como escravo. Então, eles trabalhavam de manhã, trabalhavam à tarde, trabalhavam à noite, trabalhavam todos os dias. Não tinha parada, não tinha pausa, não tinha feriados, não tinha descanso. Então, a mentalidade deles era de escravo. Quando Deus estabelece o sábado, Ele queria tirar dos seus filhos a mentalidade de escrava. Queria libertar os seus filhos da mentalidade de escravo. O sábado foi exatamente para isso. Era Deus dizendo para eles: vocês não são escravos, vocês são filhos. Filhos descansam, filhos dão uma pausa. Como diz sempre o Jonatas, filhos desfrutam. Então, o que Deus estava querendo dizer com o sábado: a vida não é feita só de trabalho. Aí, a Bíblia diz que Deus trabalhou 6 dias e no 7º descansou. Fez tudo em 6 dias e no 7º descansou. Mas Deus não se cansa, porque Ele é Deus. Mas a ideia do descanso ali é de contemplação. É de um artista que termina a sua obra de arte e de repente ele senta e olha e diz: é muito bom, é maravilhoso, é extraordinário. Qual foi a última vez que você sentou na beira da praia só para um momento de contemplação do belo? Qual foi a última vez que você parou para desfrutar de tudo aquilo que Deus já te deu? A vida não é feita só do trabalho. No exercício do ministério de Jesus, de repente percebe que os seus discípulos estavam exaustos. Isso está em Marcos capítulo 6, verso 31. Olha que coisa interessante. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer. Quando alguém não para sentar à mesa, a fim de saborear com calma o que está comendo, alguma coisa está errada. Jesus está dizendo: eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Sabe aonde Elias errou? Porque ele pensou que Deus estava mais preocupado com a obra do que com o obreiro. E ele pensou que Deus o havia chamado para ser o único que iria resolver tudo o que precisava ser resolvido. E na preocupação de fazer tudo, ele cai exausto no deserto, pedindo para morrer. E foi uma oração tão equivocada, porque ele está fugindo de Jezabel, vai para o deserto, deixando o seu moço para lá, e ele pede para morrer. Gente, se era verdade que ele estava querendo morrer, era só ficar no portão de Jezabel, que ela estava doidinha para matá-lo.
é uma oração de gente exausta. É uma oração de uma mente cansada. É uma oração de alguém que está tão exausto que não sabe nem o que está falando. E esse é o problema quando você não tem férias, não tem sábado, não tem descanso. Então, a vida não é feita só de trabalho. Na sua vida e na minha precisa ter sábado. Em terceiro lugar, dias comemorativos. A tradição do Natal em família. A tradição da passagem de ano em família. A tradição do Dia das Mães e dos Pais em família. O Douglas e a Valéria e as crianças levam muito a sério com a nossa família. Como aqui, por enquanto, não há um culto de passagem de ano, porque ele libera a igreja para passar com a sua família. Ele segue uma tradição que vem lá dos meus pais. A família toda passa o ano juntos na igreja. Isso é uma tradição. Agora, eu falei tudo isso para chegar aqui então. A tradição de sentar à mesa para as refeições. Você já percebeu como a Bíblia dá muito atenção para a mesa? Lá no tabernáculo havia a mesa dos pães da presença. No Salmo 23, prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Quando a gente vem para o Novo Testamento, com frequência, Jesus está sentado à mesa. Ele estava à mesa quando aquela mulher veio e ungiu seus pés. Ele estava à mesa lá na casa de Levi, Mateus. O apóstolo Paulo, quando fala de mesa, ele se refere à Santa Ceia chamando mesa do Senhor, mesa da comunhão. Quando a Bíblia fala da igreja primitiva em Atos capítulo 2, faz menção de uma igreja que se reúne de casa em casa e reúnem-se para partir o pão, e isso acontece na mesa. Lá em Apocalipse nós lemos Jesus dizendo: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ele está falando do sentar à mesa. Se você me pergunta, Josué, qual é uma das causas da crise que se instalou nas famílias hoje? Eu diria que a crise na família passa pela desvalorização da cultura da mesa no lar. A mesa sempre foi um lugar sagrado de conexão, de diálogo e de comunhão. Quando a cultura da mesa é desprezada, perde-se não apenas as refeições, perde-se presença, escuta e afeto. A crise familiar muitas vezes nasce da ausência de encontros intencionais em torno da mesa. Recuperar a mesa é resgatar a oportunidade de nutrir não só o corpo, mas os vínculos da alma. A mesa, mais que um lugar comum, a mesa deve ser vista como o centro das emoções da família. Preste atenção nessa pesquisa. Uma pesquisa afirma que neste ano na Inglaterra, as lojas de móveis constataram um crescimento na venda de mesas de escritório em torno de 40%. Cresceu a venda de mesas para escritório 40%, enquanto que a venda de mesas de jantar caiu 8%. O número de famílias na Inglaterra que já não tem mesa de jantar é de 25%. No Brasil, 40% das famílias não participam do jantar juntas. No Brasil, 70% das famílias fazem refeição
com um tablet, um celular ou a própria televisão ligada. Pesquisas realizadas pela Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, apontaram que crianças de várias culturas que sentavam à mesa para jantar com seus pais tiveram poucos envolvimentos com drogas e bebidas, em comparação com as crianças cujos pais não tinham esse hábito. Eu estava lendo ontem, sobre uma pesquisa feita durante 15 anos pela Universidade de Harvard, que dizia: nas famílias que se reúnem para fazer pelo menos uma refeição diária, os filhos possuem maior capacidade de leitura, maior resiliência, melhor desempenho escolar e um vocabulário mais amplo. Além disso, foram notados menores índices de depressão e de consumo de substâncias ilícitas. Quais são os 5 benefícios quando a família valoriza a experiência da mesa? E aqui talvez esteja uma das razões porque o diabo, que é ilustrado no que Jesus disse, que o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Porque é estratégico para o diabo afastar a família deste lugar. Porque não é interessante para o arqui-inimigo da família que a família leve a sério a experiência da mesa. Porque nas famílias onde essa experiência é levada a sério, primeiro, há maior satisfação conjugal, e eu posso testemunhar isso. Eu tenho 40 anos de casados. Meus filhos todos já se foram. Sou eu e a minha esposa em casa apenas. Mas uma das razões porque o nosso casamento de 40 anos é saudável, porque até hoje para nós a mesa é um lugar de encontro que nos faz muito bem todos os dias. Família onde a experiência da mesa é valorizada, há maior senso de identidade dos adolescentes. Família onde a experiência da mesa é valorizada, a saúde das crianças é muito melhor do que as que não valorizam. Em quarto lugar, melhor desempenho acadêmico. Nas famílias onde a experiência da mesa é valorizada, há maior fortalecimento das relações familiares. Agora, a pergunta é: por que a mesa, como uma tradição dentro da cultura de uma família saudável, é um lugar extraordinário, principalmente quando se fala das famílias que acordam dizendo, na oração do Pai Nosso: venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Nas famílias que servem ao Senhor, por que a mesa é este lugar extraordinário? Primeiro, porque esta mesa é um lugar teológico. Veja o que diz Deuteronômio capítulo 6, verso 7. E as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te, assentado em tua casa. No lar, a mesa é um espaço teológico, onde valores são transmitidos, o amor é praticado, e a presença de Deus é celebrada em gestos simples e sagrados. Na minha casa, quem já foi lá, e muitos aqui já foram, tem aqui a Elisama, que já morou em nossa casa há alguns anos, o Ney, a Soraya,
que já ficou em casa vários dias quando a Aurora nasceu, podem confirmar isso. Na nossa casa é proibido comer fora da mesa, desde sempre. Meus pais não permitiam, eu levei essa cultura e essa tradição para nossa casa, e eu nunca permiti que um filho comesse no quarto. Eu nunca permiti que um filho comesse na sala. Eu nunca permiti que alguém com o prato na mão comesse em algum canto. Na minha casa, essa mesa como lugar teológico sempre foi o lugar da manifestação do ser de Deus. Porque quando a gente ora, nós estamos falando de teologia. Quando a gente compartilha histórias da palavra e faz comentários de repente de uma ministração, nós estamos trazendo para a mesa o que é teológico, porque é o lugar onde Deus se revela e aonde se revela Deus a partir destas expressões da família. Essa mesa é um lugar extraordinário, porque é um lugar de comunhão. Atos 2:46, e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam com alegria e singeleza de coração, e perseverando unânimes todos os dias, partindo o pão em casa. A mesa na igreja primitiva era símbolo de comunhão e simplicidade. Ali se partilhava o pão da vida. Em terceiro lugar, na casa de um cristão, essa mesa é extraordinária, porque a mesa é um lugar de celebração. Quando o filho pródigo voltou, o pai disse: estava morto e reviveu. E ele chamou os amigos e vizinhos, mandou matar o bezerro cevado, e ele preparou uma mesa em torno da qual ele dizia: vamos celebrar a grande vitória da família. Esse menino estava morto e reviveu, e estava perdido e foi achado. A mesa é um lugar de comunhão e celebração, porque nela os corações se aproximam, histórias se entrelaçam e a vida é partilhada em simplicidade e verdade. Mas em quarto lugar, na casa do cristão, essa mesa, lugar do encontro, também é um lugar de renovação. Na Bíblia, a mesa é mais do que um lugar de refeição, é um ambiente espiritual de renovo. Eu confesso que muitas vezes, sentado à mesa na minha casa, com homens como o pastor Eibe Uber, Silmar Coelho, José Satírio, quantas vezes eu precisava de uma renovação, e ao ouvir o que fluía do coração destes homens, através das suas experiências profundas com Deus, José Satírio na obra missionária, eu levantava da mesa como alguém que levantou de um banquete espiritual, aonde Deus, através deles, ministrou meu coração, trazendo um profundo renovo. Então a mesa, muitas vezes, é este lugar onde corações cansados são aquecidos, relacionamentos são restaurados, alianças são reafirmadas e a presença de Deus se torna palpável. É o lugar onde a fé é reacesa e a esperança é renovada e o amor praticado. Em quinto lugar, essa mesa na casa do cristão, ela é um lugar pedagógico.
A mesa é um lugar pedagógico porque nela os valores mais importantes da vida são ensinados de forma natural e cotidiana. Eu nunca me esqueço do meu pai Zico Gonçalves da Silva, que na mesa sempre sentava na cabeceira no mesmo lugar. E ele levava muito a sério a palavra. E ninguém comia antes da oração. E foi nesse lugar que ele discipulou os seus filhos. Não tinha como levantar-se da mesa sem ter sido nutrido através de ensinamentos, através dos seus testemunhos, através de palavras que nos edificavam, consolavam e muitas vezes exortava. A Bíblia diz em Mateus 9:10, e aconteceu que estando ele em casa, sentado à mesa, Jesus na casa de Mateus, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos, e o texto na sequência diz, e ali ele discipulava. A mesa é um lugar discipulado porque nela vidas são moldadas através da convivência intencional. Em sétimo lugar, a mesa é lugar de honra. A mesa não é um lugar de briga. A mesa não é um lugar de confusão. A mesa não é um lugar de fofoca. A mesa não é um lugar aonde se dá bronca nos outros. A mesa não é um lugar aonde se grita. A mesa é lugar de honra. A mesa é um lugar onde nós temos a oportunidade de reconhecer o valor de cada um que se senta à mesa. Há um texto no livro de 2 Samuel que eu gosto muito, capítulo 9, verso 7. Antes Davi perguntou: tem alguém vivo da casa de Saul? Tem ainda alguém vivo da casa de Saul? A resposta foi: tem um tal de Mefibosete. Ele está lá em Lodebar, que significa terra sem comunicação, terra do esquecimento. Quem era Mefibosete? Filho de Jonatas, que numa situação de guerra, quando a sua ama tentou fugir com ele no colo, derrubou e consequentemente ele ficou paralítico a partir daquela queda. Ele andava praticamente se arrastando e ele era um príncipe, filho de Jonatas, que era muito amigo de Davi. Davi então disse: por favor, traguem-me, vão lá, busque Mefibosete e traga ele aqui no palácio. Quando Mefibosete chegou diante de Davi, ele pensou: eu sei o que o meu avô Saul fez para tentar matar Davi. Certamente Davi vai se vingar do meu avô me matando. Mas quando Mefibosete chega diante de Davi, Davi olha bem para ele e diz: não temas. Em outras palavras, eu não te trouxe aqui para me vingar do seu avô. Eu te trouxe aqui para honrar seu pai, honrando você. Eu tenho uma dívida de gratidão para com o seu pai, porque muitas vezes que o seu avô Saul tentou me matar, o seu pai se interpôs entre eu e o seu avô. E esta é uma das razões porque eu não morri.
E eu quero expressar minha gratidão à memória do seu pai, praticando o princípio da honra com você. Então, Mefibosete, não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa, porque a minha mesa não é lugar de vingança, a minha mesa é lugar de honra. Davi convidou Mefibosete para sempre comer à mesa, não por mérito, mas por aliança que tinha com seu pai. Na cultura bíblica, sentar-se à mesa do rei era sinal de dignidade restaurada. No lar, a mesa continua sendo espaço onde honramos uns aos outros com presença, palavras e respeito. Outro dia aconteceu uma cena na minha casa que eu, no meu coração, aplaudi a minha esposa. Tem duas senhoras que vai ajudar a minha esposa limpando a casa a cada 15 dias, se não me falha a memória. 10, 15 dias. Tem uma que trabalha fixa, a outra vai lá passar a roupa, e essas duas vão fazer um pente fino na casa periodicamente. E uma delas é muito extrovertida, ela é muito alegre. E aí eu vi minha esposa preparando a mesa, e a minha esposa preparou a mesa junto com a nossa colaboradora, como se nós fôssemos receber príncipes em casa. E prepararam com suplá, com guardanapo caprichado, enroladinho com alguma coisa lá, com anelzinho. E caprichou na mesa. E quando essa mesa estava bem bonita, posta, a Rose foi e chamou essas duas mulheres, que estavam suadas, cansadas, trabalhando muito. E a Rose disse: hoje vocês duas vão sentar à mesa conosco. Ela disse: não. E elas toda acanhadinha assim: não, a gente está um pouco suada e tal. Não. A Rose falou: não, vai lá, lava a mão, é o suficiente, senta à mesa com a gente. E elas sentaram à mesa. Eu e a Rose sentamos à mesa. E a gente fez questão de que naquele dia a nossa mesa fosse um lugar de honra. E foi maravilhoso como os olhos daquelas duas queridas de Deus brilhavam, e elas acharam tão interessante, porque elas nos vê com muito respeito e como uma referência. Eu disse: glória a Deus, a nossa mesa precisa ser lugar de honra. Infelizmente, algumas mesas têm se tornado lugar onde se fala mal de pastor, mal de igreja, mal do governo, mal do vizinho, mal de tantas pessoas. Não, a nossa mesa precisa ser lugar de honra, lugar de culto, lugar onde Deus é glorificado, porque a família celebra a vida, celebra a comunhão, celebra as bênçãos. A mesa precisa ser lugar de honra. Em 8º lugar, a mesa precisa ser lugar de restauração. É interessante que Jesus não preparou uma sinagoga para restaurar Pedro. Jesus não preparou uma sala interessante em alguma casa para restaurar Pedro. Lá na beira do mar da Galileia, João capítulo 21, verso 9 e 12, diz que Jesus prepara o cenário para encontrar-se com Pedro, e o cenário tinha no centro uma mesa, porque a mesa é lugar de restauração. Como vemos em João capítulo 21, após a negação de Pedro, Jesus o convida para uma refeição à beira do mar. Não houve confronto,
mas houve presença, graça e pão na mesa. Pedro foi restaurado com amor e propósito. Ainda hoje, Deus usa a mesa para curar corações, renovar alianças e começar história. Eu vim aqui como profeta para dizer que a partir de hoje, a sua mesa vai ser um lugar de restauração. A sua mesa vai ser um lugar de honra. A sua mesa vai ser um lugar de culto. A sua mesa vai ser um lugar teológico. A sua mesa vai ser um lugar de discipulado. A sua mesa vai ser um lugar onde memórias divinas vão ser geradas no coração da família. Você vai deixar um legado a partir da sua mesa. Em último lugar, a mesa é lugar de revelação. A Bíblia diz em Lucas capítulo 24, verso 30 e 31, que os discípulos de Emaús, tristes, decepcionados, frustrados, porque Jesus havia morrido na cruz, eles voltaram como que pensando: o que será de nós a partir de agora? O nosso Senhor, o nosso mestre, o nosso amigo, o nosso companheiro, o que multiplicou pães, peixes, o que curou, libertou, nos livrou de situações diversas, morreu. Mas de repente, quando eles estão indo para casa, o Cristo ressuscitado se coloca entre eles e vai andando com eles e conversando sobre as Escrituras. Eles não discernem, eles não identificam, eles não percebem quem é. E quando chegaram em casa, já era tarde. E os dois disseram: já é tarde e não é prudente que você continue a viagem. Entre e fique na nossa casa. Ele aceitou o convite. E quando ele entrou, eles colocaram ele para sentar na cabeceira da mesa que era o lugar do anfitrião. E quando Jesus estava à mesa e serviram a mesa, o texto diz assim, e aconteceu que estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu, e lhe deu. E quando ele serve o pão para eles, abriram-se-lhes então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. Ou seja, aonde ele se revelou, não foi no caminho. Aonde ele se revelou, não foi para o lado de fora. Ele aguardou chegar até a mesa, para dizer a todos nós hoje: eu quero que, sobretudo, a sua mesa seja o lugar aonde eu me revelo a toda a família. Deus quer que a mesa na minha e na sua casa seja lugar de revelação. A mesa é lugar de revelação. Foi ao partir o pão que os olhos dos discípulos no caminho de Emaús se abriram e reconheceram Jesus. Enquanto caminhavam, não o perceberam, mas à mesa, a presença de Cristo se revelou. Isso nos mostra que, em meio à comunhão simples, Deus se manifesta com profundidade e graça. A mesa tem que ser lugar onde Cristo se revela como Cristo ressuscitado, porque daí a mesa vai ser lugar de cura, a mesa vai ser um lugar de libertação, a mesa vai ser um lugar de reconciliação. Meu pai teve 9 filhos, e ele
tinha uma mesa grande. Ele comprou uma mesa grande na nossa casa, é claro, 9 filhos. E ele sentava assim na cabeceira da mesa, todos os dias. E aí nós sentávamos em torno da mesa, e ele gostava sempre de orar. E ele orava assim, né? Todos os dias, quando a mesa estava posta, ele orava, e depois ele terminava sempre assim: abençoa a mesa das viúvas, dos órfãos, dos mais necessitados e dos estrangeiros. Sempre assim. Um dia eu fiquei me perguntando, por que meu pai orava assim? Todo dia. Abençoa a mesa das viúvas, dos órfãos, dos mais necessitados e dos estrangeiros. Aí, eu lendo a Bíblia, entendi. Os 4 grupos para os quais Deus dá mais atenção na Bíblia são estes. A Bíblia diz que Ele é o marido das viúvas. A Bíblia diz que Ele é o pai dos órfãos. E a Bíblia diz que quem dá aos pobres empresta a Deus. E Ele é o Deus dos estrangeiros. Aí eu entendi que meu pai na mesa estava nos ensinando teologia. Não se esqueça, meus filhos, todos os dias, dos 4 grupos de pessoas que mais mexem com o coração de Deus. Então abençoa a mesa das viúvas, abençoa a mesa dos órfãos, abençoa a mesa dos necessitados, abençoa a mesa dos estrangeiros e refugiados. E ele orava isso todo dia. Eu fui à casa de um tio quando eu tinha 8 anos de idade, e meu tio não crente achava bonito ver meu pai orando, e ele disse assim: ô Josué, ora para nós aí almoçar. Eu não sabia muito orar, mas uma coisa eu não esqueci. Eu orei, e como eu terminei? Abençoa a mesa das viúvas, dos órfãos, dos mais necessitados, dos estrangeiros e dos refugiados, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos cresceram assim, eu cresci assim, casei. Eu disse para a minha esposa, disse: Jô, na nossa casa vai ser como era na sua casa. Ninguém come fora da mesa e mesa posta. E aí como é que eu orava todos os dias, eu e minha esposa? No final, abençoa a mesa das viúvas, dos órfãos, dos mais necessitados, dos estrangeiros e refugiados, em nome de Jesus, amém. Meus filhos chegaram e começaram a me ouvir também a orar assim. E eu me lembro que um dia eu fui à casa do Douglas, e quando ele orou para a refeição, ele terminou dizendo o quê? Abençoa a mesa das viúvas, dos órfãos, dos mais necessitados, dos refugiados e estrangeiros, em nome de Jesus, amém. Recentemente, o Davi estava lá em casa, a Luísa, o Joaquim, eu e a Rose, a mesa posta, eles sentaram, e aí eu perguntei: quem vai orar? O Davizinho: eu, então ora. Ele ora, e depois, como ele termina, abençoa a mesa das viúvas, dos órfãos, dos mais necessitados, em nome de Jesus, amém. Sabe o que é isso? Isso se chama tradição. Isto se chama legado. É por isso que eu declaro: a minha descendência será poderosa na terra. Porque através da cultura e das tradições, nós estamos construindo legado. Passou do meu pai para mim, de mim para o Douglas, a Letícia e o Pedro, está passando para os nossos netos, e por isso que a nossa descendência será poderosa na terra. Quantos a partir de agora querem fazer da sua mesa o lugar mais sério da sua casa quando se fala da edificação da família? Fique em pé, por favor.
Repete assim comigo: a partir de hoje, na minha casa, ninguém come fora da mesa. Diga: na minha casa, a minha mesa vai ser lugar teológico, lugar de discipulado, lugar de honra, lugar de culto, lugar de reconciliação, lugar de encontro que faz bem, lugar onde o Cristo ressuscitado vai se revelar em cada encontro para toda a família, através da minha vida. Bata no ombro de pelo menos 7 pessoas e diga assim: sua mesa é lugar de cura. Sua mesa é lugar de cura. Sua mesa é... aleluia. Sua mesa é lugar de cura. 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 Ouça hoje. Eu estou sentindo a presença da glória do Senhor, porque há uma mesa posta aqui nesta noite. Há uma mesa posta aqui hoje à noite. E ouça o que o Espírito de Deus me manda dizer a você. O que está acontecendo aqui no mundo espiritual é tão sério que assim diz o Senhor: nesta semana, quando você se reunir em sua casa à mesa, Ele vai se revelar e a família vai sentir algo tão celestial que vocês vão lembrar da palavra desta noite: minha mesa é lugar de cura, ou a nossa mesa é lugar de cura, é lugar da manifestação da glória do Eterno. Quantos podem dizer amém, aplaudindo ao único que é digno de receber toda a honra, toda a glória, toda a exaltação para todo sempre? Eu quero fazer uma pergunta hoje. Outro dia eu estava em uma reunião como esta e Deus disse ao meu coração: Josué, tem alguns filhos meus aqui que se afastou da minha presença e há muito tempo não se senta mais à mesa da comunhão para cear comigo. Diga a eles que o lugar deles ainda está vazio. E eu estou com muita saudade dos meus filhos. Você não entrou aqui por acaso. Você entrou aqui por causa desta mesa. O Pai está te aguardando. Assim como Jesus preparou uma mesa para encontrar-se com Pedro, não para condená-lo, mas para restaurá-lo. Há uma mesa posta aqui hoje. E foi o Pai quem preparou. Aonde está um filho que se afastou, mas quer voltar hoje, que se distanciou, mas quer voltar para a mesa hoje. O Pai está te esperando. Hoje é noite de reconciliação. Hoje é a mesa da reconciliação. Se há uma pessoa, levante a sua mão como sinal. Há alguém que quer voltar hoje para a mesa da comunhão, ou todos aqui estão em plena comunhão? Se há uma pessoa, levante a mão assim. Temos 2 pessoas, 3 pessoas. Há mais uma quarta pessoa, uma quarta pessoa. Vamos aplaudir ao Senhor, porque são filhos que estão voltando para a mesa. Há uma quinta pessoa, levante a mão assim. Há uma quinta pessoa ali. Eu quero que estas pessoas que estão voltando para a mesa da comunhão hoje vão ser abraçadas pelo Pai, perdoadas pelo Filho, através do sangue vertido na cruz do Calvário. Saia do seu lugar junto com o irmão ao lado, uma irmã. Vem aqui à frente, nós vamos orar com vocês e vamos orar por vocês. Vocês que levantaram uma das suas mãos, pode vir aqui na frente.
Não venha sozinha, venha com alguém. Não venha sozinho, venha com alguém. É sempre importante um irmão vir junto, ok? Olha que coisa maravilhosa. Vamos aplaudir ao Senhor por estas pessoas que estão voltando. Bom retorno à casa do Pai. Bom retorno à casa do Pai. Bom retorno à casa do Pai. O lugar de vocês ainda continua disponível na mesa, nessa mesa da comunhão, nesta mesa da restauração. Pode chegar mais próximo aqui, queridas, por favor. Esse aqui vai ser pregador. Esse aqui vai ser pregador ainda, canelinha de fogo ainda, cheio do Espírito Santo. Maravilha. Como é que é o seu nome? Maria. Nome de gente grande na Bíblia. Maria, mãe de Jesus. O seu nome? Você está voltando também para Jesus? Qual é o seu nome? Gisele, bom retorno à casa do Pai. O nome da senhora? Graziele, bom retorno para todas. A Bíblia diz que a única coisa que promove uma festa no céu é quando um filho volta para casa, quando um pecador se arrepende. Se Jesus curasse a todos aqui, não haveria festa no céu. Se Jesus provesse o que cada um precisa materialmente aqui, não haveria festa no céu. A única coisa que promove festa no céu é quando um filho ou uma filha volta para casa. Então imaginem como está o céu hoje. Todos vão orar comigo assim agora, por favor. Todos podem ajudar eles orando aqui. Coloque a mão no seu coração, orem assim. Pai, todos, Pai, eu ouvi tua palavra, eu entendi o teu coração. Eu também estava com saudade da tua presença, de sentar à mesa outra vez. Perdoa os meus pecados, perdoa as minhas transgressões, perdoa as minhas iniquidades. Torna a encher-me do Espírito Santo. Eu estou voltando para nunca mais sair da tua presença, abandonar a mesa da comunhão. Enche-me do Espírito Santo até transbordar através de mim em outras pessoas a partir da minha casa. Eu peço que seja assim com o meu coração cheio de convicção do milagre da reconciliação, em nome de Jesus, amém. Vamos aplaudir ao Senhor e vamos abraçar esses queridos que estão voltando. Vocês que estão aqui na frente, dá um abraço e diga: bom retorno, Deus abençoe.